Acho que a primeira coisa que a universidade pode fazer é romper os silenciamentos. Acho que quanto mais a gente mantém esse debate marginalizado, esse debate não institucionalizado, ou muitas vezes reiterando que as práticas de violência, por mais que elas possam acionar alguns recursos, elas não geram mudança, isso mantém o silêncio institucional, a violência institucional e estrutural. Então, eu acho que a universidade, para romper com essas violências, ela precisa enfrentar de frente e não silenciar essas práticas. Professor Gustavo, é um prazer em tê-lo aqui para a gente bater um papo em relação ao Dia Mundial da Educação. E falando em educação, o que representa a educação na sua vida como ex-estudante e Uhum. agora como professor? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, um bom dia também. Essa é uma pergunta muito importante para mim, porque a educação sempre me moveu ao longo de toda a minha trajetória. E quando você começou a falar sobre educação, me veio à mente a maior educadora que eu tive na vida, que foi minha avó. E minha avó, ela fazia algo que para mim é muito potente na educação. Ela me estimulava. A todo momento ela estava ao meu lado. Eu lembro que nas caminhadas que a gente fazia, eu gostava de andar nos paralelepípedos e sempre tinha um risco de queda nos paralelepípedos. E ela estava ali ao lado, estimulando que eu fosse além de tudo aquilo que eu pudesse imaginar e que eu pudesse descobrir outras possibilidades. Por isso a educação representa um ato de transformação, um ato revolucionário, um ato de amor, um ato de afeto, um ato de que a gente pode conseguir transformar nós e a sociedade a partir dessa relação de um com o outro. Então, obviamente, a minha avó sempre vai estar presente quando eu falo sobre educação. Como que nós podemos agir em prol de uma educação mais inclusiva, considerando a nossa diversidade? Perfeito. Essa é uma pergunta que também me é muito cara, porque eu entendo que todo o processo educativo, ele precisa estar relacionado às questões de respeito à diversidade, né? Acho que quando nós falamos em uma educação que busca transformar a sociedade, que busca ser socialmente referenciada, equitativa, que busca trazer os diferentes corpos para o processo de ensino e aprendizagem, a gente precisa entender que essa educação ela precisa também perpassar a mudança do próprio professor, né? Então, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente tem que olhar para os corpos dos professores na instituição, para que esses corpos também possam ser reconhecidos. A gente precisa passar por um processo de transformação, um processo que eu digo é de aprimoramento das nossas práticas, porque talvez em outros momentos a gente não tinha tantas oportunidades reflexivas. Só que quanto mais a gente se dispõe a aprender sobre a diversidade, mais a gente promove a diversidade nos processos educativos, né? Então, a educação que busca realmente promover uma diversidade é essa educação que confronta os padrões e busca ampliar possibilidades existenciais. E daí eu gosto de contar a história, né? É interessante porque em alguns momentos da minha carreira enquanto professor, eu tive a oportunidade de sempre interagir com populações marginalizadas, grupos vulnerabilizados, né? A ideia é que eu não falo somente do cuidado em saúde, mas eu vou começar pelos estudantes. E daí era muito curioso porque quando eu começava a trabalhar essas temáticas na sala de aula, os estudantes se aproximavam, em vários momentos eles falavam assim: Nossa, professor, eu não imaginava que esse debate podia existir, eu não imaginava que o meu corpo poderia, entre aspas, caber nesse espaço, porque em vários momentos eu me senti constrangido a estar nesse curso, constrangido a estar na universidade, porque parecia que não era esse o meu local. Então, pensar a diversidade nos processos educacionais é pensar essas possibilidades de se permanecer na universidade, se sentir pertencente a ela. Então, por isso que para mim ela é muito cara. E daí quando a gente vai para o cuidado, que eu venho da área de cuidado, da área médica, das profissões da saúde, é, inclusão, né, nos processos educacionais e de cuidado também é essa inclusão existencial. Eu lembro que em vários momentos, quando eu cuidava da população trans e travesti, a gente perguntava: olha, se eu pudesse
trazer alguma informação para os nossos estudantes, ou se os estudantes pudessem ouvir algo de vocês, o que vocês falariam? Olha, respeitem o nosso nome. Porque se vocês não nos respeitam no nosso nome inicialmente, a gente não existe na prática de cuidado. Então não adianta querer saber se eu estou com tal coisa ou tal coisa, prescrever isso, prescrever aquilo. Eu não existo para você. Como que eu, né, poderia trabalhar com isso, mas também, né, tentar acabar de vez, a gente sabe que é muito difícil, com as práticas homofóbicas que ainda nós encontramos dentro de vários espaços. E, infelizmente, dentro do espaço universitário também não é uma coisa exceção, né? Às vezes a gente vê isso com bastante frequência. Uhum. Essa pergunta, Carlos, ela, obviamente, quando você traz ela, você faz com que eu olhe para o meu corpo, né? Eu me considero um homem cis, gay, branco, que não tem filhos, e eu acho que essa posicionalidade minha é uma posicionalidade de uma extrema é, privilégio social, em certa medida, porque também sou um homem branco, como comentei, mas pensando na questão da identidade, gênero, orientação afetivo-sexual, me permite entender todos esses aspectos das violências que muitas vezes nós sistematicamente vivenciamos na sociedade. Acho que a primeira coisa que a universidade pode fazer é romper os silenciamentos. Acho que quanto mais a gente mantém esse debate marginalizado, esse debate não institucionalizado, ou muitas vezes reiterando que as práticas de violência, por mais que elas possam acionar alguns recursos, elas não geram mudança, isso mantém o silêncio institucional, a violência institucional e estrutural. Então, eu acho que a universidade, para romper com essas violências, ela precisa enfrentar de frente e não silenciar essas práticas. E daí é pensar em políticas institucionais, e a gente já começa a pensar algumas coisas na UFO, né? Mas nós temos que pensar essas políticas institucionais relacionadas a desenvolvimento docente, para que a gente pare de ter frases, ações LGBTQIAPN+ mais fóbicas nas salas de aula. Muitas vezes a gente vê vários estudantes relatando processos de sofrimento mental intenso, porque na relação do professor com o estudante a gente vai ter uma relação violenta pensando nas questões LGBTQIAPN+, né? Então, eu entendo que esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é promover espaços de pertencimentos para a comunidade como um todo. E esses espaços de pertencimento, eles perpassam não somente espaços do campus, espaços físicos, vamos assim dizer, né? Como os espaços de memória, o FMG cria um museu de memória de reparação histórica importantíssima, pensando nas várias violências que nós tivemos, e isso é um exemplo. E também pensar na promoção de pessoas LGBTQIAPN+, nos espaços administrativos também, porque não adianta a gente pensar uma instituição plural e diversa se a gente olha para as nossas chefias, vamos assim dizer, e a gente vê as chefias reproduzindo os padrões cis, branco, heterossexuais, que a gente sempre teve na sociedade, né? Então, acho que esse é o convite que a UFO precisa se fazer e que a UFO precisa se comprometer para pensar efetivamente em uma instituição diversa, plural, equânime e que reitera não somente a diversidade, mas todas as possibilidades existenciais e de afeto e amor. Acho que isso é fundamental. Em termos de pensar uma sociedade mais equânime, o que que a gente não gostaria de ter e o que nós gostaríamos de estar celebrando. Eu espero que a gente não precise mais ver as lágrimas escondidas nos corredores dessa instituição. Eu espero que as pessoas possam andar de mão dada, se beijarem, se amarem, expressarem todos os seus afetos de uma forma livre, de uma forma não preconceituosa, não temerária, que a gente possa celebrar sem medos as nossas várias possibilidades de vida mesmo, né? Acho que como minha avó falava, eu espero que daqui 30 anos a gente possa ser quem a gente quer. Se a gente quiser dançar nas incertezas, que a gente possa dançar, se a gente quiser caminhar nos paralelepípedos da vida, que a instituição seja essa ponte de afeto e segurança falando vá, crie, se transforme, seja você. Então,
Eu espero isso, né? Vamos tentar trabalhar para que 30 anos seja não só a universidade, mas a sociedade também seja tudo isso.